Olá, yogis e yoginis. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Yoga Transforma. Então aqui, eu falo para você que é professora de yoga, como você pode ser um instrumento da transformação dos seus alunos por meio dessa prática que é o yoga. Então eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre a importância de ser um exemplo para os seus alunos, para suas alunas. Então, o que significa exatamente ser um exemplo, para os seus alunos? Então, a gente percebe que quando a gente está lá guiando uma prática, a gente acaba sendo um exemplo para os alunos, para as alunas, até numa questão física, que a gente está lá demonstrando as posturas e os alunos estão copiando aquilo que eles estão vendo, Então, nesse primeiro, no que parece assim mais nítido no primeiro momento, e até mais superficial, digamos assim, esse exemplo no que diz respeito às posturas físicas. Então é importante quando a gente está lá no nosso tapetinho que a gente esteja desempenhando as posturas com o alinhamento correto. Então trazer essa atenção, e não necessariamente é algo fácil, porque quando a gente está guiando uma prática, às vezes a gente está tão focado nas instruções, nos alunos, que é mais difícil conciliar isso com uma percepção interna, de como é que está o meu alinhamento. Então, é importante ir cultivando essa autoobservação e isso vai se aprimorando mesmo até na nossa prática, na nossa prática pessoal, de aprimorando o alinhamento, cultivar um alinhamento correto, para quando os alunos estiverem observando, tentando ver o que você está fazendo para fazer algo parecido, que parta de um alinhamento correto, Então, checar se o nosso alinhamento físico está correto, para que quando os alunos olhem, eles não copiem, não tenham a tendência de copiar algo desalinhado, se você estiver desalinhada também, Então esse é um exemplo assim bem superficial, das posturas físicas quando a gente está guiando a prática. Mas aí, para além disso, para além da parte física, os alunos, eles podem também ter essa ideia de querer ter você, professora de yoga, como uma inspiração, Eles acabam, os nossos alunos e nós, enquanto alunos, em relação aos nossos professores, a gente acaba tendo nossos professores como uma inspiração, como uma referência. Então, isso faz a gente pensar na nossa própria postura, enquanto professora, como é a nossa postura. E isso não necessariamente só no momento que a gente está guiando a prática em si, mas acontece na interação, na conexão com os alunos, desde o momento que eles entram porta dentro ou que eles aparecem lá online na salinha virtual. Desde esse momento da primeira interação, a gente já está demonstrando quem a gente é, E ser um exemplo vai para além daquele momento dentro do tapetinho, em cima do tapetinho na prática. Transborda esse momento de estou guiando uma prática, me movimentando entre uma postura e outra. Mas é a postura na vida, como se dá essa conexão, Você está presente desde o primeiro momento que você entra em contato com o seu aluno, com a sua aluna, como é a sua postura, Você é mais relapsa, digamos assim, até antes da aula, da prática iniciar e depois que você se concentra, como é a sua postura em geral na vida, Então é pensar nessa postura também para além do momento da prática que vai trazer o exemplo, Que exemplo você gostaria de passar? Então, em cada troca, cada interação com os alunos, a gente já está passando uma mensagem, Então, manter isso em mente quando a gente quer ser um exemplo, para os nossos alunos. E aí, outro aspecto, assim, essencial para a gente se tornar um exemplo para os nossos alunos, nossas alunas, é refletir sobre a sua prática. Então, você mantém as suas práticas regulares, A maior maneira da gente ser um exemplo é a gente vivendo aquilo que a gente prega, Como é que a gente vai falar alguma coisa que está esvaziada de sentido, de experiência própria? Então, refletir, se você não está conseguindo manter a sua prática regular, é um momento de refletir mesmo, Quais são as minhas escolhas, quais são as minhas prioridades, Isso é a base do que a gente compartilha. O nosso momento no tapetinho é a base de tudo, porque é a partir disso que a prática vai transbordar
para todas os momentos da nossa vida, né? Aliar esse momento do estudo, da prática, né? O estudo teórico, o estudo de escrituras, o estudo de livros, né? Essa parte mais do conhecimento teórico, da razão, do racional, com a experiência, né? Com aquele momento de estar no tapetinho, se explorando, se conhecendo melhor, né? Desvendando o seu mundo interior. Então, é importante esse comprometimento da gente enquanto professor. Se a gente quer inspirar, ser exemplo para outras pessoas, a gente tem que começar o trabalho com a gente mesmo, né? Então, é muito importante manter a prática regular. No mundo ideal, todos os dias, né? E às vezes a vida acontece, problemas, etc. Então, faltar um dia, pular um dia, tudo bem, né? Mas que não vire uma constante. Então, é importante que a gente cultive essa prática regular, se a gente quer fazer isso reverberar, né, e transbordar. E aí também um outro norte assim, que eu acho interessante para a gente conseguir ser um exemplo é a questão do o próprio caminho óctuplo de Patanjali, né, fala como poderia ser o nosso comportamento, a nossa postura em relação a gente mesmo, em relação ao mundo. Então, os dois primeiros caminhos, né, de que Patanjali define, os yamas e os niyamas, eles já vão trazer como a nossa postura pode ser para a gente se manter, caminhar o caminho do yoga, né? Então, os yamas e os niyamas, eles dão esse norte comportamental, digamos assim. E aí essa reflexão, né? Você alinha a sua vida com esses princípios éticos do yoga, que é outra forma da gente ir se aprofundando nessa questão de se tornar um exemplo para os alunos, né? Para as alunas. Então, a gente tem 5 yamas, 5 niyamas e, enfim, é bastante coisa, né? São bastante mudanças, digamos assim, para ir internalizando. Só que a jornada não precisa ser feita de um dia para o outro, né? Dá para em cada momento focar em uma, né? Ou aliando uma e outra para ir se aprofundando nesse caminho. Então, vou dar alguns exemplos, né? Os yamas e os niyamas. Então, nos yamas é esse momento assim inicial de ver como você pode melhorar a sua interação com o mundo externo, né? Quais são as restrições que você pode fazer para ter um convívio melhor com o coletivo. E aí os niyamas vai falar de quais são as observações internas que a gente pode ter com a gente mesmo para a gente evoluir, para a gente se desenvolver, crescer. Então, alguns exemplos, né, dos yamas. A gente tem a ahimsa, que é um que fala-se muito, né? A ahimsa é aquela ideia de não prejudicar ninguém, né? Muitas vezes traduzido como não violência, mas acho que não prejudicar acaba sendo mais certeiro, né? Porque não necessariamente a gente precisa ser violento para prejudicar alguém. Então, é aquela ideia de não prejudicar nenhuma forma de vida, não prejudicar nenhuma criatura, né? Então, é cultivar essa maneira de viver que traz compaixão, né? Que de fato incorpora esse estado de não prejudicar ninguém e se torna um estado mental, né? Se torna um estado do coração, isso de não prejudicar nenhum ser. Então, isso está sendo trazido para o seu cotidiano, para a sua prática, né? Para a própria prática e para o seu cotidiano, né? Então, esse é um norte muito legal para a gente se tornar um exemplo, né? De tentar viver de uma forma harmônica com todos os seres, com o meio à nossa volta. Então, até quando a gente está guiando práticas, isso pode ser algo que vem em mente, né? Então, você está tendo cuidado na hora de guiar a prática, né? De incentivar seus alunos, suas alunas a respeitarem os próprios limites, né? E não toda hora estimulando eles a irem além do próprio limite o tempo todo, né? Achar uma linha saudável entre esses aspectos, né? Claro que a gente não quer que nossos alunos, nossas alunas fiquem estagnados, né? Que não vejam evolução, mas também ter uma abordagem que é respeitosa com os alunos, né? E incentivar que eles tenham essa abordagem respeitosa com eles mesmos, né? De aceitação, de acolhimento, de cada momento que eles estão na jornada, seja física, seja para além do tapetinho, né? Na prática em geral. Então, esse exemplo do ahimsa eu acho muito legal, né? Isso está sendo incorporado
na sua vida, na maneira que você guia a prática, né, para se tornar um exemplo. E a gente tem vários outros, né, dos próprios yamas. A gente tem Satya, essa questão da verdade, da honestidade, né, de alinhar os pensamentos, alinhar nossas ações, as nossas palavras, né. Então essa questão de ser honesto, de ser verdadeiro, mas não às custas de deixar de lado a ahimsa, né. É importante a gente equalizar, colocar os dois na balança, para que a gente não seja tão verdadeiro a ponto de prejudicar, machucar as pessoas, né? Então, encontrar um equilíbrio entre esses dois yamas é importante também, né? E aí a gente tem vários outros, né? A parigraha também é outro que é legal de não ter essa cobiça, né? Para desejar coisas o tempo todo, né? Para a gente assumir, na verdade, uma vida simples, né? Adotar atitudes de generosidade, né? De não querer ter o que o outro tem, né? Então, eu tinha até um professor que ele falava uma frase que resume bem essa ideia da parigraha, né? Que é vida simples, pensamentos elevados, mente elevada. Então, quanto mais a gente simplifica, né, muitas vezes a gente confunde o que a gente quer com o que de fato é necessário. Então, trazer esses conceitos para a nossa vida também ajuda a gente a se tornar esse exemplo que vai transbordar a questão do tapetinho, né, da prática física, que traz para a nossa vivência. Então, estica isso, né, avança para a nossa vivência, para o nosso comportamento. Então, os niyamas, né, já mudando para essa questão que é mais interna, a parte que, além, né, os yamas vai falar de como a gente conviver melhor em coletivo, em sociedade, os niyamas, nós com nós mesmos. Aí tem a questão do Sautya, né? Sautya é essa questão de pureza, de limpeza, e não só no aspecto de higiene física, né? Claro que a gente quer manter o nosso corpo físico, né, o nosso veículo também, sempre ter cuidado com ele, né, manter ele saudável, manter ele limpo, né, digamos assim, tomar conta da nossa alimentação, do que a gente entra em contato, do que a gente assiste, o que a gente lê, para a gente ter cuidado no aspecto geral, o que nos alimenta em todos os aspectos, para além do alimento, né, o que está nos alimentando, para que a gente possa manter essa clareza, né, essa pureza da mente, do corpo, do coração, do ambiente que está à nossa volta, né, como é que uma mente consegue se manter clara e tranquila num caos, né? Se, sei lá, por exemplo, o lugar que você trabalha tá uma bagunça, uma grande bagunça, né? Então, como é que a mente consegue trabalhar de uma forma clara, de uma forma tranquila, com um caos em torno, né? Então, quanto mais a gente cultivar essa higiene nossa, do ambiente, da mente, mais a gente consegue trazer, incorporar esses conceitos que Patanjali trouxe pra gente, e cada vez mais se tornar esse exemplo, né? Outro exemplo que eu acho legal é do Santosha, que também está nessa sequência, né, dos niyamas. E aí o Santosha é essa ideia de cultivar um contentamento interno, né? Então é aquela ideia da gente não deixar com que outras pessoas sejam responsáveis pelo nosso contentamento, pela nossa felicidade, mas que a gente saiba cultivar esse contentamento na gente mesmo, né? Independente do mundo externo. E aí temos diversas ferramentas, e uma das que eu acho mais eficazes, né, e mais legais é a prática da gratidão, né, que é um exercício diário de refletir o que eu sou grata, mesmo nos dias difíceis, né, o que me traz gratidão no dia de hoje. Então, isso é outra forma também da gente cada vez mais internalizar a base, assim, os conceitos do yoga para além da prática no nosso dia a dia, para que isso sirva também, seja uma inspiração para as pessoas à nossa volta, né? E não necessariamente só os nossos alunos, nossas alunas, mas as pessoas que a gente convive também, né? E aí, enfim, são diversos os yamas e niyamas, né? Dei exemplo de 3 yamas, já falei de 2 niyamas, vou até falar de mais um, tapas, que assim é essencial. Tapas é essa ideia do compromisso com a gente, né? Da gente não ser guiado o tempo todo pelos nossos desejos, mas que a gente tenha uma decisão, um discernimento para uma escolha melhor do que de fato
para onde de fato a gente quer ir, né? Então, tapas, a tradução é calor. Então, como é que a gente, o que a gente quer colocar nesse fogo, né? O que a gente, para onde a gente vai encaminhar essa energia que vem desse fogo, né? Então, essa capacidade da gente cultivar essa disciplina interna, disciplina do corpo, disciplina da mente, manter isso tudo purificado, né? E escolher para onde a gente, que atividades vale a pena a gente de fato se engajar, direcionar nosso prana, nossa energia vital, né? Como que a gente vai criar uma vida que seja frutífera para os nossos objetivos, para as nossas prioridades, né? Então isso diz respeito a tudo, Tapas. O Tapas se expande para a nossa prática, vai se expandir para as escolhas que a gente faz da nossa alimentação. É uma forma, né, de praticar austeridade, da gente não ir toda hora nutrindo, dando como se fosse nosso olhar, né, usando os sentidos. Nosso olhar vê, sei lá, um bolo gostoso e quer imediatamente comer. Então, sente um cheiro, quer imediatamente entrar em contato com aquilo. É aquilo de ser guiado o tempo todo pelos sentidos. O Tapas vai trazer essa capacidade de ter um discernimento melhor, né? Porque vai trazer a disciplina, vai trazer esse comprometimento consigo, que daí as escolhas vão ser melhores a partir desse Tapas que está fortalecido. E aí a gente tem também Svadhyaya, né? Que é outro que é legal, que é esse estudo de si próprio, que não apenas no nível intelectual, de se observar, de se estudar, mas de entender a própria natureza, de desvendar a própria natureza e também ir estudando, né, as escrituras, e estudando o que o yoga está falando sobre a nossa própria natureza. Então é a gente cada vez mais buscar essa autocompreensão, esse autoconhecimento. Então esses são alguns desses exemplos, né, que quanto mais a gente se alinha com esses princípios e a gente se inspira a partir deles, né, mais isso reverbera para os alunos, para as pessoas à nossa volta, né? Então, concluindo esses exemplos todos que eu usei, o primeiro passo para a gente conseguir influenciar outras pessoas é o olhar para dentro. Então, o primeiro passo começa com o trabalho com a gente mesmo, né? Que escolhas você está fazendo na sua vida enquanto yogini, enquanto yogi? Então, isso é essencial, né? Partir de uma autoobservação, até conectando com o Svadhyaya, né? Esse estudo de si próprio. Então, observar com o que você gasta mais tempo no seu dia a dia, como você investe o seu tempo, né? Até mais preciso do que gastar. Você gasta o seu tempo, você investe o seu tempo, né? No seu dia a dia, quais são as atividades que você coloca mais energia? Então, o tempo que a gente investe numa atividade significa energia que a gente aplica em uma atividade. Então, quais são essas coisas, né? E isso mostra muito da gente, é um reflexo do que a gente está cultivando, o que a gente está vibrando, né? O que a gente está, como nossos pensamentos estão se revelando. Nossas atividades vão falar muito sobre isso, né? E perceber se essas atividades que a gente está engajando a maior parte do nosso tempo, se elas se alinham com os seus princípios, se elas se alinham com as suas prioridades para si mesmo, né? Se até se é uma escolha sua caminhar essa jornada, né? Acredito que seja, se isso está se alinhando lá com os princípios que Patanjali trouxe para a gente, né? Os yamas e os niyamas, que eles são um norte muito legal da gente ter ali para se relembrar, né? E é um exercício, não é fácil cumprir todos eles, seguir todos eles, né? É um exercício de se relembrando e alguns dias vai ser mais difícil praticar alguns deles, né? Outros vão ser mais fáceis, mas se manter nessa jornada, né? Quando a gente sai do caminho, a gente volta. E aí sai de novo e voltar, né? Então a gente cultivar essa capacidade de ir retornando para o caminho quando a gente se desviar por qualquer motivo que seja. E aí outra coisa que eu acho legal quando a gente fala em ser um exemplo é a gente pensar em qual é a nossa função, né? Ali na frente da turma, na frente dos seus alunos, das suas alunas. Você está instruindo uma prática, você está instruindo posturas físicas, asanas, até pranayama, meditação, ou você está de fato compartilhando
a prática, né? Compartilhando o yoga. É aquela questão do instruir, né? Ou o compartilhar de fato, educar, né? Trazer essa ideia da educação, né? De aprofundar esse estudo. Porque o instruir pode se resumir em ditar que movimentos físicos a pessoa vai fazer, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então isso fica numa camada mais superficial, o simples instruir, né? O simples inspira, eleva os braços, expira, isso acaba que não traz toda a profundidade, né? Então, para a gente se tornar um exemplo, expandir o que é o yoga, compartilhar a essência do yoga, né? Em vez de reproduzir algo, a gente, de fato, incorporar esses conceitos na nossa vida, e a partir desse momento que a gente consegue viver e trilhar esse caminho no yoga de forma mais alinhada possível, né? A gente consegue trazer essa parte mais profunda, né? Mais sutil da prática para os nossos alunos. Então, tentar compartilhar com os nossos alunos não só as instruções da postura, mas trazer os aspectos da filosofia, né? É importante, para além dos movimentos, para além do pranayama, da meditação, a gente compreender do que se trata a prática, né? Então, ir trazendo esses aspectos da filosofia, uma maneira muito legal de fazer isso é trazer temas para as práticas. Então, uma prática pode ter até o tema desses yamas e niyamas que eu falei, por exemplo. Você pode optar por o tema de uma prática ser a ahimsa. Então, durante a prática, você vai o tempo todo conectando a prática com o conceito de ahimsa, ou com qualquer outro, ou qualquer noção, né, que esteja dentro da filosofia do yoga, para que os alunos possam ir se aprofundando no conhecimento, nesse conhecimento milenar, né, e não pare apenas nessa questão da prática física. É importante trazer esses dois aspectos, que haja esse casamento entre a parte prática e a parte teórica, né? E também até na questão de explicar o porquê das posturas, né? Quais são os benefícios dessa postura, e explicar o porquê das coisas, né? Se você, por exemplo, cachorro olhando para baixo, a gente vê nossos alunos querendo encostar o calcanhar no tapetinho, no solo, forçando o tempo todo para trazer essa conexão, né, do calcanhar com o solo. Isso é uma prioridade? Na verdade, isso não é uma prioridade, né? A prioridade no cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana, é alongar, manter a coluna alongada. Então, trazer essa opção, né? Dobre os joelhos para alongar a coluna. Você está explicando porque muitas vezes a gente fala dobre os joelhos, não precisa encostar os calcanhares no solo. As pessoas ficam resistentes porque eu quero encostar o calcanhar no solo. Vejo as fotos aí no Instagram e as pessoas estão lá com o calcanhar no solo. Eu quero fazer igual, quero que minha postura seja bonita. Então, muitas vezes, se a gente fala dobra os joelhos, os alunos podem apresentar uma certa resistência. Agora, se a gente explica o porquê de dobrar os joelhos, então, em Adho Mukha Svanasana, fiquem à vontade para dobrar os joelhos, para conseguir alongar a coluna, para manter a lombar protegida. Porque muitas vezes, quando a gente traz os calcanhares para o solo, isso acontece às custas de arredondar a lombar, comprimir a lombar. E isso não é saudável a longo prazo. Então, explicar o porquê, estou usando o cachorro olhando para baixo como exemplo, por conta de ser uma postura muito praticada, né, nas práticas em geral. Então, trazer o porquê das coisas, né, educar os alunos, trazer profundidade para que eles tenham também essa autonomia do próprio corpo, essa autonomia da própria prática é importante, né? Traz esse lugar diferente da mera instrução, que é claro tem o seu valor, mas para atingir mais profundidade é importante que a gente traga a ideia de professor, né, da educação, de ensinar e de compartilhar a partir da própria experiência, né, de ter integrado isso tudo na sua prática, na sua vida. Então, buscar conhecimento, buscar tanto da parte da filosofia, né, como também conhecimento das posturas é muito importante. A gente quer que nossos alunos se mantenham seguros, que o corpo deles não esteja exposto a lesões, né? Então, isso é algo muito importante também. E aí, quando a gente compartilha o yoga a partir da experiência, isso te torna um exemplo, né? Porque as pessoas vão sentir que você integrou a prática na sua vida de maneira mais profunda, né? E aí isso te torna uma inspiração automaticamente, te torna um exemplo.
automaticamente, né? E aí eu vou até usar o meu exemplo, né? Quando eu percebi que eu estava me tornando um exemplo para os meus alunos, para as minhas alunas, né? Para as pessoas ao redor. E isso veio a partir de um feedback de uma aluna, que foi um feedback que me comoveu muito, que foi quando foi um estalo assim que eu percebi que eu me tornei uma inspiração, que eu me tornei um exemplo. Nesse momento eu estava vivendo, né, numa comunidade de yoga, né, que era onde eu trabalhava nos cursos de formação, trabalhava também em retiros, trabalhava também guiando práticas no estúdio. E nesse momento, quando os alunos do curso de formação intensivo vinham para fazer esse estudo, né, intensivo, que durava 12, 20 dias, eles ficavam vivendo lá nesse espaço, né? Então o convívio acontecia para além do momento dentro de sala de aula, né, dentro da sala de prática. Então eu acabava convivendo bastante com os alunos, né, nas refeições. O banheiro era coletivo, então a gente se encontrava escovando os dentes. Então tinha um convívio, né, mais próximo, digamos assim, desses alunos do curso de formação intensivo. Então, essa aluna específica, né, ela foi fazer o curso intensivo, passou lá 3 semanas. E aí, quando acabou o curso de formação, ela me mandou um e-mail agradecendo, né? E ela falou palavras que eu achei muito bonitas. Ela falou que nas 3 semanas que a gente conviveu, que ela nunca tinha visto eu me comportando de outra maneira que não fosse com bondade, com compaixão, com amor. E que ela via que eu tinha a habilidade de alinhar meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações. E aí eu falei assim, caramba, uau, né? O quão importante é essa história da gente cuidar do nosso jardim, né? Da gente ter o compromisso comigo mesmo. Porque se a gente se esforça para ser um exemplo, a gente já está trazendo o foco para o outro. Então, a gente já quer atingir alguém, né? Então, antes até de pensar em ter algum impacto pensando no outro, é primordial que a gente tenha um foco interno, que a gente foque em fazer o nosso trabalho interno. Então, eu não estava nem pensando em influenciar ninguém, não estava nem pensando em ser exemplo. Eu estava lá fazendo o meu trabalho, não era nem algo que passava na minha mente naquele momento. E foi aí que eu comecei a pensar, caramba, de fato a gente só consegue ser exemplo, inspirar alguém se a gente fez o nosso trabalho, o nosso dever de casa, né? Se a gente está se cuidando, se a gente está comprometido com a gente mesmo, com a nossa prática, com o nosso autoconhecimento. Então, assim, para se tornar um exemplo, é essencial que o foco seja primeiro em si, na sua prática, no seu integrar, na sua integração de prática e fazer com que isso comece a tomar aspectos para além da própria prática, né? Que isso vá reverberando em cada ação. E aí, quando você menos espera, isso acaba reverberando para outras pessoas, né? Quando você está fazendo o seu trabalho lá de formiguinha todos os dias, acaba que chega um momento que isso reverbera. Então, por onde começar, né? Quando a gente quer se tornar um exemplo para os alunos, primeiro é isso, né? Disciplina na sua prática pessoal, comprometimento, né? O tapas que eu falei lá no início, para você começar a ver os efeitos primeiro em você, primeiro se desdobrar na sua vida, né? Então, sentir os benefícios do yoga na própria vida é essencial para depois expandir isso para os outros, né? Então, se sentir mais centrado, mais centrada, mais presente em cada momento do seu dia, né? Mais atento aos seus padrões, né? Aos seus condicionamentos, às armadilhas que a sua própria mente vai armando, né? Aos ruídos mentais. Então, cada vez mais tomar ciência disso tudo e se tornar alguém mais equânime, né? A gente cultivar a equanimidade ao lado da consciência, essa capacidade de retornar para o centro, mesmo quando está tudo um caos à nossa volta, né? Porque a vida é inerentemente esses altos e baixos, né? Tudo é impermanente, tudo está em constante mudança. E se a gente esmorece a cada momento, né? A cada vez que as coisas não estão saindo como a gente gostaria, a gente sofre mais, né?
e natural sofrer, mas essa capacidade da gente se reerguer, voltar para o nosso centro e cultivar essa equanimidade, né? Essa capacidade de se manter tranquilo, de se manter calma diante das dificuldades da vida, que nem sempre é fácil, é um exercício que a gente vai cultivando, e a nossa prática é uma ótima âncora para a gente voltar para esse centro, cada vez que as coisas parecem estar escorrendo pelos nossos dedos, né? Fugindo do que a gente pode dar conta. E aí a gente pode pensar, né? E se eu não praticar todos os dias, o que pode acontecer? Pode ser que demore muito mais tempo, né? Para você se tornar esse exemplo, para você conseguir inspirar as pessoas. E para além disso, né? Além de demorar, pode te trazer essa sensação de você estar em falta com você mesma, com você mesmo. Então, como que você vai inspirar outras pessoas se você já está se sentindo em falta com você mesmo, se você não se sente inspirado por você mesmo, digamos assim, né? Outro exemplo que eu trago, né? Quando eu trabalhava nesse lugar, né? Nesse curso de formação, chegou um momento assim que eu estava trabalhando muito. Trabalhava no curso de formação diversos dias da semana, 5, 6 dias da semana, facilitava alguns workshops em retiro, né? Guiava 3 práticas na semana no estúdio. Então eu me via muito ocupada e sem tempo para mim. Então eu comecei a reparar nesse momento que eu estava falando, né? Eu estava compartilhando com os meus alunos o que seria o ideal de ser feito, só que eu mesma não estava fazendo, né? Então eu me via fazendo aquilo e aí eu pensava, caramba, eu tô falando, é aquela história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu me vi em conflito, né? Como é que eu tô falando tudo isso, mas não tô fazendo? E foi muito difícil sair desse ciclo. E aí, quando eu estava nesse momento muito ocupada, se eu tinha que sacrificar alguma coisa, eu sacrificava a minha prática, porque eu tinha que estar lá bem para os meus alunos. E aí, quando o foco é o outro, antes da gente focar em si, parece que a gente fica estagnado, né? E eu fiquei super frustrada comigo mesma. Exatamente o que a Fábio falou, estou tentando ter disciplina com a minha prática, às vezes guardo minha energia para as aulas, ou estou muito cansada para fazer a minha prática. Exatamente, era exatamente assim que eu me sentia. Então era um momento que eu estava tão ocupada que eu sentia que se é para sacrificar alguma coisa, eu vou sacrificar o meu, porque eu preciso estar lá pelos outros, eu preciso estar lá pelos meus alunos, pelas minhas alunas. E aí eu não sei se você se sente dessa forma, Fabi, mas eu me sentia muito frustrada, porque eu queria estar lá, mas eu sentia que ok, tô aqui falando, faça isso, fala aquilo, seja isso, seja aquilo, mas eu mesma tô com dificuldade de fazer isso, né? Então, e é difícil sair desse lugar, né? Porque a gente quer estar lá pelos outros. Esse senso de querer cuidar, né? De querer compartilhar o yoga é muito forte. Então, é legal a gente parar para observar, né, as prioridades, o que é importante, se a gente não está abraçando mais responsabilidades do que a gente consegue, do que é saudável, né, para que a gente consiga cultivar a nossa prática, o nosso momento sagrado que é intocado. E quando o tempo está mais apertado, que a gente saiba também manejar para, se for 15 minutos que a gente tem, que seja 15 minutos, mas que seja inegociável. Então, quando eu saí desse momento da minha vida que foi difícil, porque eu me sentia muito feliz tendo a oportunidade de compartilhar essa prática com diversas pessoas, mas ao mesmo tempo me sentia estagnada, frustrada por eu não estar me desenvolvendo na minha prática. Então, foi importante parar, refletir, restabelecer prioridades e priorizar a minha prática para primeiro encher o meu copinho, né? Para que o compartilhar, a prática vinha do transbordar, né? E não tirar do meu para entregar para o outro, porque em algum momento isso se esgota. E aí isso pode trazer várias consequências, né? Inclusive o próprio burnout, né? Que aí o nosso corpo físico já somatiza tudo aquilo e pode trazer diversas questões a longo prazo, né? Então é algo para a gente ter muito cuidado em se priorizar antes da gente conseguir compartilhar, né? A gente não vai conseguir ser exemplo se a gente não cuidar de si. Se a gente, aquela ideia, né? Da gente regar o nosso jardim, cuidar do nosso jardim. Então, frase que falei para um amigo, quando dizemos sim para os outros, acabamos dizendo não para a gente. Exatamente isso. E principalmente nessa prática, né? Não é uma prática que a gente simplesmente está lendo lá o livro e compartilhando com nossos alunos algo que a gente leu no livro. A gente
experimenta, a gente internaliza, incorpora, vivencia, integra e a partir disso a gente compartilha, né? Para ser algo com conteúdo, com recheio. Se não é aquilo que eu falei antes, né? Como eu me sentia fazendo aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque eu tô aqui toda em falta com a minha prática, né? Então, faça a sua prática você todos os dias, mas eu não tô fazendo. Então, para mim era muito conflituoso viver dessa forma, sabe? Então, é importante a gente se priorizar mesmo, priorizar a nossa prática, esse momento nosso, mergulhar no nosso autoconhecimento para, a partir disso, a gente compartilhar, né? Então, e se você não estiver sentindo, né, os benefícios do yoga na própria vida, o que fazer se esse for o caso? Então, quando chega esse momento, né, eu até falei umas semanas atrás sobre se sentir estagnado na prática, não se sentir evoluindo, buscar a ajuda de alguém mais experiente, né, um professor, uma professora mais experiente para te dar um norte, pode ser uma solução muito boa, né, e avaliar alguém que possa te ajudar, se você sentir que não está conseguindo, né, avaliar se sua prática de fato está te servindo, se ela de fato é adequada para as suas necessidades. Lembrando que cada pessoa é um universo, né? Tem coisas que vão funcionar para algumas pessoas, mas não para outras, e vice-versa. O próprio Ayurveda, né, com a ideia dos doshas, fala exatamente sobre isso. Tem questões, tem próprio alimento que vai ser ótimo para umas pessoas e para outras não vai. Práticas que vão ser ótimas para umas pessoas, para outras não vão. Então, se tiver essa sensação de não estou sentindo os benefícios de yoga, o que está acontecendo? É pedir o acompanhamento, uma guiança, né, de alguém que tenha mais experiência para trazer um norte, né, para trazer um olhar fresco, uma nova perspectiva para a prática, né? Então, uma coisa que eu queria falar, assim, que eu parei para pensar, assim, nesse momento que eu estava, no exemplo que eu dei, né, desse momento turbulento que eu estava na minha vida, que eu estava trabalhando muito e abrindo mão da minha prática, do meu momento comigo, né, do meu compromisso comigo, em prol de compartilhar a prática, mas partindo de um lugar que não estava tão cheio, né, um lugar que estava quase chegando, uma reserva quase no vazio, né. Uma coisa que eu reparei é que os professores que mais me inspiraram e foram grandes exemplos na minha jornada, foram professores que eram extremamente 100% dedicados à prática deles. E era nítido na maneira da pessoa se portar, na maneira dela se comunicar, na profundidade do conhecimento, né? na maneira de compartilhar as próprias experiências. Então, o que eu vejo de repetição, assim, com os professores, os grandes professores que me inspiraram, as grandes professoras que me inspiraram, esse forte aspecto do comprometimento, da dedicação com a própria prática. Então, eu vou até querer encerrar com esse pensamento de a dedicação consigo, com a própria prática, com os próprios estudos, com o próprio autocuidado, é essencial para ser um exemplo para os seus alunos, para as suas alunas. Então, queria agradecer muito a sua presença. Te convido, né, para curtir aqui, para seguir nas redes sociais. Toda terça e quinta, às 11 horas, eu vou estar ao vivo nas redes sociais. Te espero na próxima. Namastê, um ótimo dia.